querida aluna, aqui é o professor Fábio de volta para a gente continuar aqui resolvendo as questões de física da prova de conhecimentos gerais da UEA, ano 2021, acesso 2022. Agora é a questão 68. Outra questão simples, só era ler com cuidado, que na hora você já matava qual era a resposta desde que você conhecesse o fenômeno. Um guarda salva-vidas faz o seguinte trajeto com seu jet ski. Primeiramente, ele sai da beira da praia em direção ao mar e depois volta pelo mesmo caminho que fez anteriormente. Tanto na ida quanto na volta, o jet ski manteve a mesma velocidade constante em relação à areia da praia e direção de seu movimento foi sempre perpendicular às ondas. O guarda salva-vidas nota que, durante o caminho de ida, a frequência com que o jet ski atravessa as ondas é maior do que na volta, né? Do que na volta. Porém, em relação à praia, as ondas continuam com a mesma periodicidade, porque a praia é um objeto fixo. No caso, o jet ski, ele está se movendo, ele está se afastando da praia ou está se aproximando da praia. Isso ocasiona um movimento relativo, tá? O efeito ondulatório que melhor explica essa constatação do salva-vidas é o efeito que, olha só, provavelmente vocês já devam ter escutado, você está lá na beirada da rua e você vê, né? E você vê uma ambulância ou até mesmo um carro de polícia se aproximando. Você nota o som de uma forma. Quando ele passa por você e vai embora, passa por você e mesmo fazendo o mesmo barulho, né, da sirene, você nota que o barulho fica diferente, né? O som fica diferente. O som que você capta é diferente. Ou seja, o que você escuta depende muito de como essa fonte está se movendo. Ou ela se aproximando, ou se afastando, sempre com uma velocidade V, não é isso? E o que acontece? Quando ele se aproxima de você, você escuta o som de uma forma. Quando ele se afasta de você, você escuta o som de outra forma. Como assim, Fábio? Quando ele está se aproximando, ele fica depois que passou, né? Ou seja, quando ele está se aproximando de você, você escuta um barulho mais agudo. Agudo é, Fábio? Isso, mais agudo. Isso significa que quando ele está se aproximando de você, a tendência é que a frequência seja maior. A frequência que você escuta, que você sente, ela é maior. Como assim, Fábio? É o seguinte, levando em consideração que isso aqui tudo é o mesmo meio, tá? É o meio ar. As ondas sonoras, Fábio está falando de ondas sonoras, ele está falando ali porque a ideia é exatamente a mesma. É a mesma. É movimento relativo. Quando tem movimento relativo de aproximação e afastamento, e essa aproximação e afastamento te faz com que tu detecte sons diferentes, isso, logicamente, por causa da frequência, você está perante um efeito chamado de efeito Doppler. E o efeito Doppler, ele não acontece só com o som. Ele é um efeito ondulatório, ele é um fenômeno ondulatório. Inclusive acontece até com a luz. Até com a luz existe efeito Doppler. Inclusive, na prova do ano passado, no segundo dia, teve uma questão que se referia a isso. Que era com relação às galáxias se afastando, com relação à frequência e cor, e essas coisas. Efeito Doppler. O que acontece é o seguinte, que na aproximação aqui, ó, eu tenho aqui as frentes de onda com um comprimento de onda sendo reduzido. Então aqui, ó, eu vou ter comprimentos de onda aparentes. E esses comprimentos de onda, eles vão ser menores do que o comprimento de onda do som real. Vão ser menores. Diferentemente no afastamento. No afastamento, eu vou ter comprimentos de onda maior. Aqui, ó, eu vou ter comprimento de onda lambda linha que vão ser maiores do que o comprimento de onda normal do som. É a mesma ideia que está acontecendo aí. Porque quando ele está se afastando da margem, ele nota a frequência de um jeito. Quando ele está se aproximando, ele nota de outro jeito. E essas frequências são justamente, essa modificação de frequência, é porque o comprimento de onda muda. Como o meio aí é o mesmo, é a água, a velocidade não vai mudar. A velocidade sempre vai ser a mesma. Porque a gente não pode esquecer que a velocidade da onda só muda se ela sofrer refração. Não pode esquecer disso, não. Olha o conhecimento teórico aí, que eu toda hora estou chamando a atenção.
A velocidade da onda só muda se ela sofre refração, quando ela passa de um meio para outro com densidade diferente, com índice de refração diferente, tá? E aqui não. Se a gente lembrar aqui, ó, que a velocidade vai ser igual a lambda vezes F, né? Ah, Fábio, é aquela equação, né, que a gente decorou lá com aquela expressão nojenta, né, de lamber não sei o quê. Não, eu nunca falo isso. Você não pode estar estudando isso aqui pensando em decorar isso aqui. Porque se tu estuda querendo decorar isso aqui, daqui a pouco tu está dizendo que a velocidade depende da frequência. Já vai estar falando bobagem aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece ali, ó? Olha só. Na aproximação, a tendência é que o comprimento aparente de onda, ele tem um comprimento diminuído. Ele vai ter um comprimento diminuído aqui, ó. Ele vai diminuir, ó. Como está todo mundo no mesmo meio, a velocidade não vai mudar. Se o comprimento de onda diminui, a frequência tem que aumentar. Ou seja, na aproximação, a frequência aparente ela é maior do que a frequência normal do som. Ela é maior. Isso significa que o som que esse camarada aqui escuta quando essa viatura está se aproximando, ele escuta um som agudo. Um som agudo. Diferentemente, quando ele está se afastando. Quando ele está se afastando, eu tenho lá de novo, a velocidade V vai ser igual a lambda vezes F, né? Como a velocidade não muda porque o meio não vai mudar, a velocidade não esquece. A velocidade da onda só muda se mudar o meio. Se não mudar o meio, a velocidade é a mesma, tá? A velocidade é a mesma. Então, no afastamento, a tendência é que o comprimento de onda aumente. Consequentemente, a frequência vai diminuir. A frequência que esse cara vai estar sentindo vai ser menor. Então, a frequência aparente ela vai ser menor do que a frequência do som. Isso significa que esse camarada aqui, no afastamento da viatura, ele vai estar escutando um som grave. Fábio, eu tenho que conhecer essas palavras? Sim, tem que conhecer. Agudo e grave. Quando fala em agudo e grave, está se relacionando à frequência. Grave tem uma frequência pequena e um comprimento de onda grande. Agudo tem uma frequência grande e um comprimento de onda pequena. Uma forma que tem para não esquecer, normalmente a mulher tem uma voz aguda. Mulher. É uma forma de não esquecer. Eu fazia isso quando era café com leite. Mulher. Normalmente a voz da mulher ela é aguda. E normalmente a voz do homem é mais grave. É grave. Tem uma frequência pequena, mas tem um comprimento de onda grande. Tá? A ideia era essa. A ideia era exatamente essa. No português claro, no apagar das luzes, qual é a conclusão, qual é a moral da história que eu tiro disso aqui, Fábio? Toda vez que eu tiver o assunto ondulatória e esse assunto se referir a um determinado objeto que se move com uma velocidade relativa em relação a um determinado referencial, porque aqui ó, o referencial era o camarada parado. No caso da questão, o referencial é a praia. É a praia. O cara está lá se movendo, né? Ele detecta frequências diferentes. Esse camarada aqui, ele detecta frequências diferentes, porque esses dois automóveis, né, esses duas viaturas estão se movendo, né? Tem movimento relativo. O que a gente não pode esquecer também é o seguinte, esse cara, ele escuta um som na aproximação. Esse cara aqui escuta um som diferente no afastamento. Só que tem um detalhe. Esses dois camaradas que estão dirigindo, cada um dirige esse carro aqui, eles não estão escutando da mesma forma que esses dois caras, porque eles fazem parte do referencial. Não tem movimento relativo. Então, para ter efeito Doppler, eu tenho que ter movimento relativo. Tá? Então, é isso aí. Essa daí seria a questão 68. Questão 68, a resposta é a letra D. Né? Efeito Doppler. Doppler é a letra D, né? É a letra D. Doppler. Letra D. Pronto. Outra questão simples. Bastaria você ter uma noção de efeito Doppler. Você com certeza ia conseguir responder isso daqui. Tá bom, meus queridos? Então, essa daí é a questão 68. Tá? É a questão 68. Letra D. Efeito Doppler. Então, se gostou da iniciativa, já aproveita e curte aí o vídeo aí, compartilha com os colegas. Se não for inscrito no canal, já te inscreve, dá uma força aí para a gente continuar fomentando a ideia da física na cabeça dos nossos vestibulandos amazonenses aqui, tão acostumados a estar decorando equações, e não é assim que a gente estuda a física, tá bom, meus queridos?
Forte abraço a todos, abração e até mais. Tchau!